Vamos comentar o segundo arco, porque assim, vamos lá. Histórias dos Jedi, nova série em animação de Star Wars, disponível lá na Disney Plus, uma temporadinha, espero que tenha mais, uma temporadinha usando o traço de Clone Wars, Dave Filoni escrevendo. Isso é uma coisa muito importante. Todos os episódios são dirigidos por pessoas que já dirigiram Clone Wars e também estão dirigindo The Bad Batch, que é a série animada pós-Clone Wars, mano. Ou seja, uma galera que manja de fazer animação de Star Wars. Eu já lancei um vídeo aqui no canal comentando o arco do Dooku e hoje a gente vai comentar o arco da Ahsoka, porque essa primeira temporada foi dividida entre esses dois personagens em 6 episódios, 3 para cada um. Se você quiser ver o vídeo do arco do Dooku, eu vou deixar aqui no card e também na descrição, eu acho. Bom, é só você dar uma olhada aqui no canal, vai sair possivelmente junto ou bem próximo desse vídeo. É bem importante ressaltar isso, todos os episódios foram escritos pelo Dave Filoni, um dos diretores de Clone Wars, o cara que criou a Ahsoka, por isso que eu acho que a Ahsoka tem um pouco mais de história elaborada nessa temporada, porque, bom, é personagem do cara, o cara tá escrevendo. E o primeiro episódio já é da Ahsoka, é um episódio bem bonito. Pra mim, dos 3 episódios da personagem, é o que eu gosto mais, porque ele é contemplativo, ele tem o seu próprio tempo, sabe? Ele não é acelerado, ele não é cheio de ação. Claro que tem uma coisa ou outra ali. Bom, tem um mega tigre dente de sabre. Tem spoiler nesse vídeo, tá? Vai lá assistir depois você volta, porque eu vou comentar os episódios e, bom, vou falar sobre eles com spoiler. E no final do vídeo, nossa, eu tô esquecendo de dar informação. No final do vídeo tem o quadro Arquivos Jedi, que é onde a gente reúne referências, easter eggs, contextos de livros e quadrinhos de Star Wars pra gente ir complementando, mas é só no final do vídeo. Agora eu quero comentar a narrativa, o roteiro ali, o texto dos 3 episódios da Ahsoka. O primeiro episódio se chama Vida e Morte, e ele é maravilhoso. Primeiro, Ahsoka bebê já me vendeu o episódio, mas ele é muito mais voltado para a questão de vida ou morte mesmo, vida e morte, sobre a questão de força, de natureza, força no sentido a força, né, energia cósmica, não força física. A Ahsoka tem essa ligação com a natureza por ter acesso à força, como a força está em tudo, como a natureza funciona, como aquele povo Togruta, que é o povo da Ahsoka, que é a espécie da Ahsoka, funcionam em sintonia com a natureza. E nós conhecemos a vila que a Ahsoka nasceu. O pai dela, Nakil, e a mãe, Pavit, e também a anciã da vila, que é bem importante, que é a Gantika. Nós sempre falamos muito sobre isso aqui no canal, sobre como a força, a energia cósmica que passa por todos os seres, passa por tudo, é uma coisa ligada à natureza, né? É uma energia da natureza, uma energia que está na natureza, e principalmente esse episódio, além de natureza, ele fala sobre vida e morte. Mas sobre o ciclo da vida mesmo, né? Um negócio bem Rei Leão, crescer, nascer, morrer e por aí vai, ciclo natural. E ao mesmo tempo a Ahsoka não é uma criança comum. Ela tem acesso à força, ela tem poderes, ela sente a força, ela consegue manipular a força, e é justamente assim que ela consegue entrar na mente ali, conversar, fazer uma ligação com aquele tigre dente de sabre gigante. Isso é algo bem importante de pontuar, ela não controla ele. Porque, primeiro, ela é uma nenê, mas ela faz uma ligação com ele, ela se conecta com ele e ele leva ela pra casa. Todo aquele ritual é bem bonito, né? Mais ou menos 1 ano depois que o nenê nasce, a mãe leva ele para uma caçada para entender como é que funcionam as coisas ali, principalmente na questão da morte. Não tema a morte, né? Não tenha medo, é algo natural. Tudo bem que é um nenê, é bem questionável a situação, mas eu entendo a mensagem. Quando a Ahsoka e a mãe dela estão caçando, elas são atacadas por um tigre dente de sabre que sai correndo com a Ahsoka e sabemos, bom, que ela volta montada no tigre. Tem uma coisa que a gente tá falando desde a segunda temporada de The Mandalorian, que tem aquele episódio que a Ahsoka aparece na segunda temporada e ele é dirigido pelo Dave Filoni. O Dave Filoni, não que ele já não tivesse isso, mas ele entrou numa pira de fazer um negócio full Akira Kurosawa, assim, full cinema japonês, de samurai. É algo que sempre inspirou George Lucas, né? Muito do que George Lucas fez foi baseado nisso, mas Dave Filoni, ele tá focado 100% nisso, e esse episódio é muito Kurosawa. As cabaninhas, a contemplação da natureza, as cenas abertas que não cortam. Então, por exemplo, a Ahsoka fazendo a conexão ali com o tigre. Cara, é uma cena que ela demora pra acontecer. Demora, ele tem o seu tempo, não é cortada rápida, não é uma movimentação rápida. Tudo ali é bem contemplativo. Isso vai desde elementos visuais, né? No caso das casinhas, elas parecem coisas bem usadas no cinema do Kurosawa. Tem um visual ali que remete bastante. Mas a inspiração também fica clara no uso da trilha sonora e também do silêncio. Especificamente, os sons desse episódio são incríveis. Como a moral é passar uma conexão da força com a natureza, né, ritos de passagem,
selvagem, seres que andam em harmonia com a natureza, o episódio dificilmente fica silencioso. Pode não ter trilha nenhuma, pode não ter barulho feito ali na ação, só que você escuta o passarinho, você escuta o bicho comendo, tem sempre um barulho de natureza rolando. Visualmente o episódio é incrível. Bom, como eu falei, Baby Ahsoka, desbancando o Grogu como a coisa mais fofa de Star Wars, e tem várias cenas lindamente animadas que você poderia printar e botar num quadro. Esse episódio é o mais bonito visualmente de todos. Eu pensei num negócio aqui, a gente já vai pro segundo episódio da Ahsoka já, mas eu pensei num negócio. Quando a anciã fala que a Ahsoka é uma Jedi, dá pra você perceber, bom, aí vocês comentam se é pira minha, mas dá pra você perceber que ela não fala isso normal. Assim, ela não fala isso ou com felicidade ou sem demonstrar emoção. Dá pra gente ver no rosto, no jeito que ela fala, tem um pesar, tem uma tristeza. Tipo assim, a Ahsoka é uma Jedi. É importante reforçar aqui também que eles usam o termo Jedi, porque eles estão falando que ela tem acesso à força, mas como a Ordem Jedi é o maior grupo de usuários da força, conhecidíssimo, trabalha com o Senado, com a República, então o termo acabou sendo colocado, tipo, ela usa força, ela é uma Jedi. E depois ela se torna uma Jedi, a gente sabe disso. Mas eu achei que ela ficou meio triste com a revelação, sabe? E é algo que faz sentido, porque pensa assim, os Jedi, eles chegam e eles perguntam para os pais se eles podem levar a criança para ser treinada na Ordem Jedi, caso a criança tenha ali acesso à força, contagem alta de midi-chlorians, lá como a gente viu na Ameaça Fantasma. E se os pais permitem, isso é importante, os Jedi não podem só levar a criança embora, os pais têm que permitir, a criança nunca mais volta, ela vai ser criada no Templo de Coruscant, não vai ter ligação nenhuma com o seu povo, com seus pais biológicos. Por mais que a criança esteja encaminhada ali para fazer parte de algo maior, vai ser uma defensora da paz, da justiça, tal, com poderes, ainda é algo pesado, porque ela vai ter zero contato com a sua família. A família vai perder aquela criança e a criança vai perder seus pais. Já no episódio A Prática Leva à Perfeição, somos jogados para as Guerras Clônicas. Tem um salto de tempo não só da Ahsoka crescendo, como também dentro do próprio episódio a gente vê uma passagem de tempo. A Ahsoka está fazendo um treino com aqueles droidzinhos voadores, bem parecidos com o que o Luke usa também na Millennium Falcon. Estamos em Coruscant e esse episódio sintetiza para mim duas coisas. Primeiro, como o Anakin se tornou um Jedi nada ortodoxo e um mestre Jedi bem perigoso, inclusive. E segundo, corrobora aquilo que a gente comentou do livro Irmandade, que tem aqui no Brasil agora, Universo dos Livros. Não sei se lançou no dia que esse vídeo tá saindo, mas estava em pré-venda a última vez que eu vi. Mas esse livro vai sair oficialmente aqui no Brasil. Esse livro é bem legal, uma história do Obi-Wan e do Anakin, logo após o fim do Ataque dos Clones, bem ali no começo das Guerras Clônicas. E nesse livro, a gente comentou aqui no canal também um vídeo que eu vou deixar aqui no card, eles deixam claro como a geração do Anakin, nem tanto, mas a geração pra frente do Anakin, no caso aí entra a Ahsoka, são de Jedi, principalmente Padawans, que são formados para a guerra, são formados em táticas militares e principalmente tem a sua formação de Youngling para Padawan e de Padawan para Cavaleiro Jedi mais acelerados para eles irem pra fronte, para eles irem pra batalha, pra luta. Então quando a gente vê o Anakin fazendo a Ahsoka treinar com os clones, é uma parada full militarizada, você precisa aprender a lutar contra os próprios clones, não porque eles vão se virar contra você, mas você precisa ser capaz de prever tudo. Porque a diferença entre o exército clone e o exército droid é que os droids são programados, então eles seguem padrões. Os clones, eles são seres vivos, então eles podem improvisar, e essa é a moral que o Anakin bota ali. E é interessante como eles ressaltam que o treino da Ahsoka com os clones demorou anos. Ela começa com um sabre só e termina mais velha com os 2 sabres de luz. E ao mesmo tempo eles deixam claro no fim do episódio, que faz uma ligação direta com a 7ª temporada de Clone Wars, que foi graças a esse treinamento que o Anakin passou pra ela que ela consegue sobreviver à Ordem 66, porque o Anakin fez ela treinar contra os clones, né, desviando tiro de clones. E o que acontece na Ordem 66? Os clones se viram contra ela, então ela sabe se livrar deles ali, ela sabe como eles pensam, como eles agem, e isso garante a sobrevivência dela. Eu vou falar disso depois num outro vídeo sobre o que eu achei da temporada completa, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Dave Filoni escrevendo, certo? Eu gosto da ideia, não me julguem mal, eu acho interessante essa ideia, tipo, o Anakin que salvou a Ahsoka, fazendo ela treinar sem ele saber, mas eu já acho que entra naquele quesito que você precisa de uma resposta para extremamente tudo. Como que a Ahsoka sobreviveu pra lutar contra os clones? O Anakin colocou um treino pra ela, que eles não sabiam que ia ser necessário, sabe? Você começa a responder coisas, meio o filme solo do Han Solo, você começa a responder coisas assim que não importam. Quem é o droid que tá dentro da Millennium Falcon? É L3, sabe?
sei lá. Eu entendo quem gosta, mas eu acho que você fica só, tipo, sei lá, tem coisas que você não precisa colocar tanta energia ali pra responder essa questão e aí fica tudo premeditado, tudo, ele já sabia, ele já sentia. Ok. E agora a gente vai pro último episódio da série, que é o último episódio da Ahsoka. Que já começa pesado, né? Convenhamos. Confirmando que a Ahsoka estava no funeral da Padmé. E foi aí que o senador Bail Organa entrou em contato com ela. Funeral da Padmé nós vimos lá na Vingança do Sith. Algum tempo se passa, a Ahsoka usa o nome de Ashla e trabalha em um planetinho afastado até que usa seus poderes pra salvar uma moça e, bom, cagou então ela, o Inquisidor chega, taca fogo na vila e ela tem que lutar contra o Inquisidor. Por que eu tô falando disso meio rápido? Porque tem outro ponto que eu quero conversar sobre isso. Isso é um baita retcon. E é uma coisa que o Dave Filoni tá fazendo desde Clone Wars. Esse livro aqui, ele tá basicamente pegando os principais temas do livro. Cadê? Esse livro aqui, Ahsoka, escrito pela A.K. Johnston, ele saiu há muitos anos atrás, tipo, no final de Clone Wars, sim, um pouco depois do final de Clone Wars. E aqui a gente vê uma aventura da Ahsoka pós-Ordem 66, num planetinho afastado, na verdade de uma lua, chamada de Raada, até o momento onde ela usa seus poderes pra salvar alguém, uma menina, e os Inquisidores chegam tentando pegá-la? Sim, é a mesma história. O começo desse livro é o Cerco de Mandalore, que nós vimos lá em Clone Wars, a 7ª temporada. Esse livro saiu antes da 7ª temporada sair. Lá, eles já tinham mudado o começo desse livro. O Cerco de Mandalore acontece de maneira diferente aqui. Beleza, chega Clone Wars, conta de uma maneira diferente, fez retcon nesse livro. Clone Wars conta mais. Só que agora, a história do Jedi sintetiza em 15 minutos o arco principal desse livro e muda vários fatores. Ou seja, não desconsidera o livro totalmente, porque, bom, ainda é uma leitura ótima, tem traduzido aqui no Brasil oficialmente, o meu é inglês porque é mais antigo, mas tem no Brasil aqui pelo Universo dos Livros, só que desconsidera o livro bastante, assim. Tipo, ele sintetizou a história, mudou as coisas que ele quis e recontou a história. O mesmo arco. Precisava? Não sei se precisava. Gosto? Não gosto. Mais vida que segue. Mas Norton, o que é retcon? Não tô entendendo nada. Retcon é quando você pega algo que já foi pré-estabelecido e você conta uma história em cima, né? Reconta aquilo. Tipo, o Norton deixou o celular dele cair, caiu de tela, quebrou. E aí daqui 5 anos eu conto outra história. O Norton quebrou o celular dele, mas ele já tinha outro celular, sabe? Eu tô usando um exemplo banal, mas eu tô contando uma história, depois eu volto pro passado e reconto pra usar isso no futuro. Eu vou acrescentando mais coisas ou mudando. E basicamente ele fez retcon nesse livro aqui. Basicamente. Mas leiam esse livro, ele é muito bom ainda. Inclusive essa aproximação entre o Bail e a Ahsoka aqui foi contado muito melhor. Muito melhor. Em peso canônico, assim, pra linha do tempo oficial, as animações pesam mais do que os livros e quadrinhos. Então, o que está sendo contado nas animações é o headcanon, assim, é o canon que vale mais. Teoricamente, assim, numa pirâmide do que vale mais e do que vale menos, o que não exclui essa história. Eu acho que lá ele sintetiza, essa história continua valendo, mas ele dá umas alteradas, sim. Um episódio bonito visualmente, o Inquisidor não identificado continua sendo não identificado. Provavelmente é o sexto irmão, lá do livro mesmo, só que com um visual mais estilizado, mais macabro. A vila pegando fogo, a Ahsoka tendo que lutar contra ele mesmo sem o sabre de luz dela, é incrível. Meio corrido, mas é um bom season finale, assim, bem impactante. Deixando claro que é após a Ordem 66, então a Ordem Jedi acabou, a Ahsoka tá se escondendo, os Inquisidores já existem. Vamos pro nosso quadro Arquivos Jedi, com referências, easter eggs, contextos de livro e quadrinho. Tem muita coisa. No episódio do treino, a Ahsoka está sendo avaliada pelo mestre Jedi Terra Sinub. Quem assistiu a série Obi-Wan lembra bem do que aconteceu com ele, coitado. Durante todo o treino da Ahsoka no dojo, em Coruscant, tem um padawanzinho bem empolgado aqui no canto com os movimentos que ela faz, né? Ele começa a torcer pra ela. Esse padawan é o Caleb Dume, com sua mestre Depa Billaba. Caleb é um velho conhecido nosso que lá em Rebels ele vai se tornar Kanan Jarrus, um dos sobreviventes da Ordem 66. Assistam Bad Batch, vou te falar mais uma vez, e assistam Rebels, vou falar mais uma vez isso. Como eu falei pra vocês, se as informações do livro estiverem valendo ainda, porque bom, lá no episódio eles não falam nome de planeta, nem nada, nem nome do Inquisidor, então eu acho que essas informações específicas do livro ainda valem. O lugar onde a Ahsoka está se escondendo é uma lua afastada, conhecida como Raada, e o mais legal ainda, o sabre que ela pegou do Inquisidor, porque ela derrotou ele, ficou com o sabre pra ela. Eles vão se tornar os sabres brancos que ela usa em Rebels e em The Mandalorian.
Nós já conversamos aqui no canal várias vezes que um sabre branco, ele é feito quando um Jedi pega um sabre vermelho de um Sith, de um Inquisidor, e purifica ele, trazendo ele de volta. Porque o sabre vermelho tem um Kyber vermelho lá que foi sangrado e era um Kyber normal, sabe? Um Kyber verde, um Kyber azul. O ser do lado sombrio vai lá, joga o lado sombrio nele, ele fica vermelho, e aí por isso que o sabre é vermelho. E o sabre branco é quando um Jedi, um ser com essa força, pega o cristal vermelho e descorrompe ele, trazendo ele de volta para a luz, teoricamente, e assim ele fica branco. E esse livro aqui crava que são esses sabres que ela vai usar depois, e o episódio eu acho que só reforça isso. Além disso, temos aqui no canto, né, Mace Windu, Plo Koon, Mestre Yoda, Obi-Wan de mullet, que é a melhor versão do Obi-Wan possível, Anakin Skywalker. Quando eles vão conversar ali no corredor, o Anakin é encarado de uma maneira total julgatória pelo mestre Saessi Tiin e também pelo mestre Ima-Gun Di. Voltando naquele assunto lá no começo do vídeo, naquela parte onde a anciã fala sobre Jedi, assim, tipo, a Ahsoka é uma Jedi, eu lembrei dos acontecimentos do livro Tempestade Ascendente da Alta República. Eu acho que faz sentido ter uma ligação aí, porque nos livros da Alta República, eles falam pra gente que Chile, que é o planeta natal da Ahsoka, demorou pra entrar na República. Entrou 200 anos antes do Ameaça Fantasma ali durante a Alta República, com os Jedi fazendo essa ponte, a rainha Togruta não confiava muito na República, os Jedi meio que ajudam ela, e ela fala, beleza, eu vou entrar porque eu gosto muito dos Jedi, então eles têm uma ligação, né? Esse povo e a Ordem Jedi tem uma história. Ainda sobre esse episódio, é interessante a gente lembrar que quem foi buscar a Ahsoka Nenê pra trazer pra Ordem Jedi foi o Mestre Plo, que depois acaba virando ali também uma espécie de mentor pra ela, é um Jedi muito legal, que participa bastante lá de Clone Wars. E nós vimos ele morrendo também na Vingança do Sith. Isso já não é tão legal assim. Ah, como que eu deixei quase essa passar? No funeral da Padmé ali, a gente viu que ela foi enterrada, a gente viu isso no filme também, Vingança do Sith, mas eu acho que é importante ressaltar. Ela foi enterrada com o amuletinho ali, com o colarzinho que o Anakin faz pra ela lá na Ameaça Fantasma. Inclusive, na fase nova que tá saindo de quadrinhos aqui no Brasil do Darth Vader, o Vader vai até Naboo, no túmulo da Padmé, e ele encontra justamente esse amuleto. Cara, sintetiza a história dos dois desde o começo, né? É um símbolo muito bonito. Bom, eu falei bastante, agora é a vez de vocês. Comenta aí embaixo o que você achou do arco da Ahsoka, dos 3 episódios da Ahsoka. Você curtiu? Você não curtiu? Comenta aí embaixo, então quero muito ver o que vocês acham disso. Lembrando que já saiu o vídeo sobre o arco do Dukan, que eu vou deixar aqui no card, vai estar aparecendo aqui na tela também agora no final do vídeo. Ah, me segue nas minhas redes sociais, tá saindo videozinho no Instagram, TikTok, me segue lá. Vou deixar aqui bonitinho, me segue na Twitch também, tá tudo aqui na tela bonitão. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, tipo, achei legalzinho, deixa um like, fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito, você curte Star Wars, caiu de paraquedas nesse canal, o canal Norton Domingues é pra você, tem Star Wars 327 vezes na semana aqui no canal. Então se inscreve. Gente, é isso, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!